Muito bem, vamos começar agora mais uma aula do nosso curso, a quinta aula. Enquanto o Insta vai chamando o pessoal, vou colocar aqui o tema: mente, presente e focada. Muito bem. Oi, Janice, seja bem-vinda. Muito bem, estou fixando aqui o nosso comentário para que quem vai entrando saiba o que a gente vai falar hoje. Então, hoje é o nosso quinto dia de aula, hein? Chegamos ao quinto dia. Eu vi você entrando em vários dias, Janice está aqui acompanhando firme e forte, muito bom, isso aí. E, bom, ao longo desse tempo que nós estamos juntas aqui, a gente vem falando, todos os assuntos são voltados para que a gente possa vencer essa autossabotagem que por vezes nos impede de chegar, de conquistar aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então o curso inteiro ele é voltado para isso e a gente foi falando de várias coisas ao longo desses últimos dias que auxiliam no processo de você driblar aí, de você vencer a autossabotagem. Por que eu coloquei uma aula inteira falando sobre a questão da mente? Vocês vão perceber que assim, apesar de eu colocar como manter a mente focada, existem muitas coisas que impactam na forma como nós estamos mentalmente. Então a ideia é que a gente possa entender que para estar com a mente ok, a mente focada e presente, é importante a gente cuidar de vários aspectos da nossa vida. Muito bem, então quem tá aqui, Jane, já tá com o caderninho aí na mão, tudo certo? Galera que tá chegando, hashtag caderninho, quem tá aqui já todos os dias acompanhando, mantém aí, depois eu quero saber o feedback de como tá sendo, eu tenho recebido várias mensagens legais sobre isso tudo. E seguinte, para começar a falar sobre esse assunto, né, como manter a mente focada e presente para construir a vida que você deseja. Tudo começa na mente, né? Imagina assim, quando um arquiteto ele vai desenhar um prédio, ele começa criando aquela imagem na mente dele. Antes disso ele não consegue. Pode até ser que uma outra pessoa comece fazendo. Ah, legal, Janis, ótimo, beleza. Ele comece fazendo alguma outra coisa. Ele começa desenhando, mas ele precisa ter a ideia daquilo que ele quer construir na mente dele. Não tem como fazer se não for assim. Então, pensando que tudo passa pelo filtro da nossa mente, ela é extremamente importante para a construção da vida que a gente quer. Se a gente não estiver com a mente legal, se a mente não estiver presente, não estiver focada, a gente não consegue construir o que a gente deseja, bem? E tem aí a primeira coisa que eu falo quando a gente fala na questão de manter a mente presente, focada, é a questão de de uma máxima oriental que fala o seguinte, olha só, o que está aqui está em toda parte, o que não está aqui não está em parte alguma. Então olha lá, o que está aqui está em toda parte, o que não está aqui não está em parte alguma. Boa noite, Di. Essa é uma máxima oriental que tem em um livro que eu gosto muito, seja bem-vinda, Gi, e que representa muita coisa. O que a gente aprende com isso é assim, que as mudanças que a gente faz no microcosmos vai atuar e vai impactar o macrocosmos, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência, ter essa consciência de que a forma como a gente vê, a forma como a gente vive, a forma como a gente lida com tudo, parte do que existe dentro de nós. Uma vez que a gente tem essa consciência, é onde reforça a importância de cuidar da gente mesmo. E não só esse cuidado, nós falamos de várias coisas ao longo dessa semana já, mas é o cuidar de olhar efetivamente para aquilo que a gente precisa. E a aula de hoje, olha só, o tema é como manter a mente presente focada para construir a vida que você quer. Mas você vai entender que para que a gente consiga manter a mente focada,
é uma porção de coisas ali que a gente precisa cuidar. Que isso vai interferir, influenciar em tudo na nossa vida. Eu não consigo compartilhar aqui com vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow e no resumo que eu vou encaminhar para vocês lá, depois ela tem ela e dá para vocês darem uma viajada, uma olhada, entender um pouco melhor. Mas dentro dessa pirâmide de Maslow, ele coloca ali as prioridades humanas, né? O que a gente precisa ter atendido na nossa vida para que a gente consiga começar a olhar para alguma outra coisa. E por vezes, a gente, apesar de conseguir galgar passos ali, a gente acaba deixando de lado e não cuida de coisas muito básicas na nossa vida, e isso começa a interferir em vários aspectos. Então, assim, a primeira coisa que está na base, na base da pirâmide de Maslow, a primeira coisa da estrutura ali, que é o que sustenta todo o resto, são as necessidades fisiológicas, né? E aí, uma coisa que eu quero até aproveitar e falar, acho que teve uma pessoa que mandou uma mensagem e ela falou o seguinte: Cá, é um monte de coisa que a gente já ouviu falar, que a gente às vezes já até sabe, mas a gente acaba não colocando em prática. Eu quero que tudo que eu fale na aula de hoje, vocês que já estão comigo aqui, ó, todo mundo que está aqui assistiu todas as aulas, tá? Que você olhe tudo que eu vou falar partindo da observação, do ponto de vista ali do que a gente vem falando de autossabotagem. Então, assim, a gente está falando aqui da pirâmide de Maslow. As necessidades fisiológicas é a base da pirâmide para que você possa fazer e construir qualquer outra coisa na sua vida. Ok, você sabe disso, eu vou falar um pouco de cada uma dessas coisas que estão envolvidas ali. Mas, às vezes, você deixa algumas coisas de lado. Dentro do que eu estou falando, você vai procurar observar e, se possível, até anotar o que você vem deixando de lado e o porquê que você vem deixando de lado. E depois você vai fazer um link disso com as coisas que você já aprendeu ao longo dessas aulas dessa semana. Porque não é todo esse conhecimento que eu venho trazendo aqui, ele não está solto. Apesar de as aulas individuais, elas terem um conteúdo que vão impactar a sua vida se você levar elas em consideração e aplicar, ele não está solto. A ideia é que você vá complementando o seu conhecimento. Então a gente começou identificando o que era sabotagem, depois observando quem era você no processo, as coisas que são importantes para você. Então você já sabe essas coisas. Você já entendeu a questão emocional envolvida no processo, você já entendeu a importância de organizar uma rotina, que foi o que a gente falou ontem. E hoje a gente está falando sobre já um dos objetivos principais, uma das coisas principais que vão interferir na realização daquilo que você quer. Então, partindo dessa ideia que a gente já está falando de como colocar nossa mente para construir aquilo que de repente está impactado na sua vida. Uma das coisas que pode estar impactando são as suas necessidades fisiológicas e você nem pensa. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu tô com preguiça, né? Eu tô sem vontade, eu tô desanimada, eu sou assim mesmo, né? E na verdade, as necessidades fisiológicas, elas estão conectadas com o que a gente come, o que a gente bebe, nosso corpo funcionar bem, respirar. Sistema excretor está envolvido, né? Então, se você não vai ao banheiro, por exemplo, isso já interfere em como você se sente. E aí, às vezes, a pessoa, ela acha que ela está desanimada, que ela não tem motivação, e quando pode ser que ela esteja tendo uma deficiência de vitaminas, porque ela não está se alimentando bem. Então, uma coisa importante da gente entender no processo é que se conhecer e se cuidar desde a base é extremamente importante para que você consiga começar qualquer processo com a certeza de que você fez o seu melhor até ali. Se você não vem cuidando dessa base da pirâmide, muito provavelmente você mexendo em poucas coisas nesse processo vai impactar de forma muito forte no que você vai ter de resultado. A Di e a Alessandra, que estão aqui presentes, já fizeram o curso Detox, né, comigo, Corpo, Mente e Emoções. Lembra disso? E vocês podem até lembrar como que vocês sentiram depois de uma semana levando muita atenção e fazendo um processo de detox, de desintoxicação mesmo física, emocional e mental. Como que vocês sentiram depois de fazer aquilo ao longo de uma semana? Os feedbacks são sempre muito positivos, porque a gente pega uma semana e dá aquela lavada, sabe? Assim, dá aquela limpada em todos os aspectos. E ele foca muito na base da pirâmide,
também nas outras, mas é principalmente na base da pirâmide, né? O nosso curso Detox. E aí o que acaba acontecendo? Você sente aquilo impacta, você começa a ter mais energia, você começa a perceber melhor como os alimentos interferem no seu funcionamento e assim por diante. Depois, se você começa a cuidar dessa base, você sabe que o problema não tá ali, entende? Então, aí que entra a questão da sabotagem, né? Então, você tá dando um monte de possibilidades para a sua não concretização de algo, quando pode estar em uma coisa muito simples que você não tá olhando. E você não tá... Lembra da autossabotagem? Por que a gente se sabota? Você às vezes não sabe o porquê. Às vezes você é condicionado a não cuidar de você. Às vezes você aprendeu a deixar a sua saúde para depois e achou que você sempre fez assim, sempre foi assim, e você consegue viver desse jeito, sabe? Ali a Di colocou aqui, ó, traz muita consciência de muitos alimentos que não precisamos consumir ou ter o controle sobre eles. Olha lá, me senti mais leve e acho que cortou aqui a mensagem, a Lê. Então a Di colocou uma coisa, a Lê tá colocando alguma coisa aqui também. Então assim... A questão é que a base da pirâmide é a base da pirâmide. Às vezes a gente quer que a nossa mente esteja lá tendo um resultado incrível, que consiga ter criatividade. Eita, Lê, cortou a última palavra, escreve de novo. A gente quer ter criatividade, a gente quer ter foco, a gente quer realizar muito e conquistar o mundo, só que a gente não está cuidando nem da base. Ai, saiu do automático, muito, muito legal. E a gente não saiu nem da base que vai alicerçar, né? A gente não cuidou nem da base que vai alicerçar o processo. Então, se a pessoa ela quer construir muito, ela fica lá focada na autorrealização, mas ela abandona a base, o que vai acontecer? Uma hora isso despenca, que é quando acaba ali gerando mazelas físicas mesmo, né? A pessoa não dá conta daquele processo e acaba tendo problemas, né? Por quê? Porque jogou muita energia num ponto do processo quando o outro não estava sendo bem cuidado. Aí você vai falar, Cá, mas a gente sabe, né? É muito básico isso, é básico, mas a maioria das pessoas não faz. Ou se faz por um tempo e para, faz por um tempo e para. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, não precisa a gente virar escravo de nada. Assim como eu falei na aula de ontem, não é para virar escravo de uma rotina, a rotina é para te libertar. O autocuidado nesse sentido de cuidados fisiológicos ali, né, da nossa saúde, do nosso bem-estar, não é para que a gente vire escravo daquilo. Não é que para você nunca coma alguma coisa que foge um pouco do que você acha que é mais saudável, não é para que você nunca durma menos, sabe? Eu, por exemplo, essa semana que a gente está fazendo o curso, eu tô tendo uma rotina muito diferente da rotina que eu tenho no dia a dia normal, porque eu tô colocando muito mais energia nesse processo. Mas, se você, ao longo do tempo da sua vida, ali, a maior parte do tempo, você cuida desses alicerces, um período curto que você foge um pouco daquilo, que você sente que gasta um pouco mais de energia e tal, não vai impactar de forma tão efetiva do que se você nunca cuida dessa base da pirâmide ali, você foge um pouquinho, você mantém a sua rotina, o seu hábito, deixando esse cuidado sempre de fora, entendeu? Então a ideia é que a gente possa, qual que é o resumo disso? Cuidar muito bem dessa base da pirâmide, aí eu vou falar um pouquinho as coisas que eu acho importante, tá bem? E ao mesmo tempo ser flexível na medida do possível, não é pra exceção virar regra, né? Mas pode ter ali uma exceção ao longo do processo. Depois disso vem a questão de segurança, né? Que envolve saúde, emprego, de propriedade, das coisas que você tem. Então, a segunda coisa que chega na pirâmide de Maslow, e você vai aos poucos percebendo que isso pode até gerar um pouquinho de diferença de pessoa para pessoa, de acordo com os valores que a pessoa tem. Mas está sempre muito perto ali, o que acaba sendo a base de sustentação, as bases de sustentação para que você vá chegando no processo que é o que a gente quer, que é a autorrealização, que está lá no alto da pirâmide, tá? Depois da segurança, a gente vem com as questões sociais, que é família, amizades, as relações. A gente precisa se sentir inserido nos grupos, né? Nos lugares que a gente faz, na família, no trabalho. Então, essa questão de se sentir querido, de se sentir amado, fazendo parte dos grupos, tudo isso envolve nessa questão dessa parte da pirâmide, né? Que é a parte social ali.
Depois disso vem a questão da estima, né? Então a autoconfiança, autoestima, respeito com os outros. Aí já entra a parte de ética, né? Como que a pessoa ela vai se preocupar muito com confiar em alguém quando ela não está nem com a base da pirâmide ali atendida? Vamos lá. É importante falar que aqui a gente fala sobre as necessidades não estarem atendidas, tá? No Maslow ele fala, dentro do conhecimento que ele traz, é sobre as necessidades estarem atendidas. Então, por exemplo, é claro que a gente não passa, nós que estamos aqui, nós não passamos necessidades de comer, não é? Quando você não fica, a gente não, dentro do ponto de vista dele, a gente não fica sem comer, que é o que ele fala. Então, uma pessoa que não fica sem comer, ela não tem como ficar preocupada com autoestima, com confiança. A primeira coisa que ela vai suprir é a necessidade de alimentação, tá bom? Eu faço uma analogia com a mesma coisa, só que no sentido de que se você não tem isso bem suprido, você não tem como ter a clareza, ter o foco, ter a lucidez para poder dar conta das coisas que você quer. Mas dentro do Maslow, o que ele fala é assim, não tem como uma pessoa que não está comendo bem, que não consegue comer, que não consegue dormir, porque está privado de sono por qualquer que seja o motivo, né? Pessoas que trabalham excessivamente e tal, e não conseguem, não tem horas de sono, não tem como ela se preocupar com outros processos, tá? Aqui eu quero fazer um link com a questão do comportamento, eu acho que faz muita conexão, tá bem? E então ele falava da estima, de autoestima, confiança, respeito com as outras pessoas, a questão da ética. Então percebe que é um caminho a ser percorrido, né? A gente precisa ali conseguir atender as nossas necessidades fisiológicas, depois ter ali a nossa sensação de segurança, né? Poxa, a minha saúde tá ok, eu tenho como dar conta das minhas necessidades básicas na questão de grana. Eu sinto que eu tenho ali a minha roupa, coisas que são básicas, mas que a gente precisa disso. E depois a questão social, de fazer parte, de estar ali inserido nos grupos, famílias, amizades, amor. A gente aí começa a se preocupar com a questão de sentimento mesmo, né? E depois a questão de estima, que já é uma coisa que é mais elevada. E por fim, a gente chega na autorrealização, que aí está conectada com a necessidade de evolução, crescimento, já entra ali na ideia de autocontrole, sabe? Tudo isso entra na autorrealização, encarar desafios, querer ter independência. Então, tudo isso já entra lá no topo da pirâmide. Então, por que eu trouxe essa pirâmide de Maslow aí? Ela, querendo ou não, ela traz um ensinamento muito legal para nós, que é justamente essa questão de que se a gente não cuidar dos alicerces, ali das bases, a gente não vai estar bem. E aí eu, por muitos anos, contando a minha história aqui, né? Por muitos anos, eu venho contando várias histórias aqui, né? Mas no começo, principalmente da minha carreira profissional, eu me privava muito de sono. Eu dormia 3 horinhas porque eu ficava trabalhando de madrugada. Eu achava que isso era a chave do sucesso, né? Esses dias o Tiki entrou aqui, fez um post lá, durma enquanto eles treinam, né? Que ele tá fazendo um trabalho bem legal lá. Pra galera que treina, que dança e tudo mais, e ele colocou, durma enquanto eles treinam. E eu achei muito legal, porque assim, eu tinha justamente a ideia, trabalhe enquanto eles durmam, que aí você vai ter sucesso. Só que, gente, isso impacta no seu resultado. A gente vai lá e tá cansada, tá com sono e não consegue ficar focada, não tem clareza, não tem lucidez. Hoje em dia, como eu já tenho mais percepção de mim mesma, quando eu durmo um pouco, quando eu tô mentalmente cansada, eu sinto minha cabeça chacoalhada. Eu consigo perceber que eu não tô com clareza, que eu não tô com lucidez, não é nem um momento muito bom para eu querer ter decisões assim muito importantes, porque eu não tô muito legal naquele momento. E é muito louco como a minha ideia com relação ao sono mudou muito. E aí eu vou perguntar aqui, alguém já passou por alguma coisa parecida? Sentiu que o sono, a ausência de sono ou até o excesso de sono impactou em como... Enquanto eu vou tomar um negocinho aqui. Impactou no resultado que teve ao longo do dia? Enquanto vocês escrevem, eu vou dando sequência, tá? E aí, eu vou dar minha sugestão também de como eu acho que é uma das melhores formas da gente lidar com o sono, foi o que funcionou pra mim. Claro que existem muitas formas, tá? Mas eu acho que o mais legal para você melhorar a qualidade do seu sono, ali toda semana, de sempre, olha só como
Vê que eu falei que é uma coisa base, né? Da base da pirâmide que todo mundo sabe, mas olha só como a gente faz, não é? E uma coisa que eu acho importante é que a gente tome consciência de qual que é a nossa necessidade de sono. Porque também teve uma época que eu me sentia meio assim, sabe? Culpada de querer dormir menos, porque eu virei a chave, eu achava que eu tinha que dormir às 8 horas, que era o que todo mundo fala. Só que cada pessoa tem uma necessidade diferente de sono, não é isso? Às vezes uma pessoa descansa em 6 horas, outra pessoa precisa de 12 horas, tem gente que precisa de 9, 10 horas para descansar. Olha lá, sim, também não só nas quantidades, mas na qualidade do sono. É isso mesmo, Jane. E aí, olha só, uma coisa que eu acho importante. Então, a primeira coisa é você começar a observar e identificar quanto tempo de sono é bom para você. Por exemplo, se você vê que um dia que você dorme 8 horas, você acorda cansada, é sinal de que você precisa dormir menos, porque 8 horas te deixou cansada. Ou 9, né? Então, de repente, você pode até fazer um teste. Se você dorme 6 horas e fica legal, acorda disposta. Se você acorda 7 horas, fica legal, acorda disposta, vai fazendo o teste. Aí você vai conseguir descobrir qual é o sono que te descansa efetivamente, certo? E aí o que a Janice falou é muito legal, porque assim, o que é legal também? Oi, Alezinha! A gente observar e se preparar para esse sono, né? Não adianta ir dormir com a mente pesada, chacoalhada, com um monte de coisa, pensando no trabalho, pensando não sei o quê. Aí deita, mas fica aquele sono superficial que qualquer coisa volta, acorda, dorme ansiosa. Tudo isso também atrapalha muito a qualidade do sono. Então, a gente precisa... Sugestões, eu nem ia dar... Amanhã, a aula de amanhã são rituais de poder, né? Vocês sabem disso. Então, na aula de amanhã, eu vou falar de vários rituais que eu acho que são super importantes e entre eles está esse preparo para o sono, tá bem? Para que a gente tenha um melhor resultado nas coisas que a gente faz. Eu não coloquei aqui o nome da próxima aula, mas amanhã a gente vai falar sobre os rituais de poder aí para nossa vida, tá bem? Então eu não vou entrar muito nos detalhes, senão eu vou falar a aula de amanhã, falar hoje, né, gente? Você sabe que eu sou assim, eu antecipo mesmo se deixar. Então eu vou pular, mas a ideia aqui leve atenção pro seu sono. Eu sei que dá vontade de viver mais, né, acordada do que dormindo, eu sei que a vontade que a gente tem é de realizar tudo que a gente pode dentro do dia. Eu sei o quanto isso é desafiador, porque, eu tenho 2 filhos, eu trabalho alucinadamente, assim, eu não paro. Mas a ideia é que a gente possa fazer um trabalho com qualidade. E aí o que eu já percebi é que quando eu estou descansada, eu levo muito menos tempo para fazer coisas que, se eu estiver cansada, se eu estiver com a mente dispersa, eu vou demorar muito mais tempo para fazer. Então a ideia é que a gente possa começar a se conhecer mais para extrair o melhor resultado e aproveitar a vida direito, né? Porque não adianta nada fazer e não estar aproveitando essa estadia que a gente tem aqui nesse momento que a gente está vivendo, tá bem? É como a gente ir para vamos pensar, para um resort maravilhoso tal, e ficar lá só pensando em quando vai sair, quando vai acabar a viagem. Então a gente não curte nada, né? Então a ideia é que você consiga aproveitar aquele momento e se preparar, claro, para os seus objetivos. O fim da viagem, no caso aqui, é você chegar onde você quer, uma promoção profissional, uma realização pessoal e assim por diante, né? Para quem não sabe, eu falei nos últimos dias, eu vou falar, já tá assim linkado com esse curso aqui, uma mentoria que eu vou dar só para mulheres, e essa mentoria é voltada para despertar ali a conexão com você mesma, levar você à concretização dos seus objetivos e tudo mais, dessa forma, com leveza e liberdade. Então também o que eu tô falando aqui tem muita base do que a gente vai trabalhar para que você consiga construir isso lá, entende? Então vamos lá, questão do sono, importante, anota e já começa a cuidar hoje, não é para deixar para amanhã, para depois não passa um ano e você não olhou para esse sono, tá bem? 2, alimentação. Alimentação, acho que a dica básica aqui, isso não tem na aula de amanhã e tudo mais, mas a dica básica é descasque mais e desembale menos. Tudo que é mais natural traz mais nutrientes, é mais saudável e você vai sentir o impacto disso na sua vida. Então, é sabido, todo mundo sabe, eu não precisaria falar isso aqui, vocês sabem, vão falar, Karen tá repetindo, então nem vou aprofundar muito, mas frutas, legumes, verduras e tudo que vem da natureza
É melhor do que você comprar as coisas industrializadas. Ai, Karen, mas a vida não dá, né? A gente vive uma vida hoje em dia que é corrida e tudo mais. Eu não tô falando para você não consumir, mas a gente sabe que se você concentrar a sua alimentação nessas coisas que trazem mais energia e nutrem melhor o seu corpo, a certeza é que você vai ter um resultado muito melhor em tudo que você fizer. Por exemplo, tem uma vitamina, se eu não me engano é a B12, que ela diminui a sua memória, ela diminui a sua concentração se ela tá baixa no seu organismo. Então, se você tá com a B12 baixa, você não vai conseguir se concentrar, você não vai lembrar bem das coisas que você precisa fazer, e aí você fica lá se matando de trabalhar, exigindo um monte de você, achando que você não é boa, que você não consegue, quando na verdade você tá com uma deficiência de vitamina que interfere nesse seu resultado. Então a gente só pode começar efetivamente a achar que a gente que não é boa, qualquer outra coisa, e a gente nunca não é boa, a gente é sempre boa, né, gente? A gente só precisa entender o que precisa melhorar, né? Mas a gente só pode entender que realmente é outra coisa que está falhando quando a gente cuidou da base. Então, a ausência de uma vitamina pode interferir até nisso, até na questão da memória. Vamos passar para o próximo, que de alimentação eu sei que vocês entendem muito, eu já tenho até uma live aqui que eu dei aqui para vocês com a Tati sobre alimentação. E na mentoria que eu vou dar, inclusive, eu vou ter uma outra nutricionista, que é a Thalita, que ela vai fazer uma aula com vocês falando sobre a questão da alimentação e tirando dúvidas, porque as aulas serão ao vivo. Toda a mentoria que eu vou dar vai ser ao vivo, durante 3 meses e pelo Zoom. Depois a gente fala mais sobre isso. E a Thalita vai ser uma convidada que vai dar aula para quem estiver participando. E vamos lá, hidratação, né? É a base, né, de tudo. A gente fica sem comer um tempo, mas sem beber água. Parece que em 7 dias o ser humano já morre se ficar sem beber água. Só que eu tô falando por uma questão de morrer, né, gente? Agora a gente quer viver muito bem. E por vezes a gente não hidrata o nosso corpo o suficiente e isso impacta em uma porção de coisas no nosso resultado. E, inclusive, tudo que eu falei, uma pessoa que bebe pouca água vai ter impacto sim no funcionamento da mente. Olha só que louco, né? Então, a ideia é que a gente possa manter o nosso corpo hidratado. E aí, mais uma vez, né, a gente tem aquela questão de beber 2 litros de água por dia. Talvez uma pessoa tenha um pouquinho mais de necessidade, ela sente a sua necessidade suprida com um pouco mais, outra pessoa um pouco menos. A grande questão é que você precisa estar bebendo um pouquinho de água sempre ao longo do seu dia. Não é você sentar de uma vez e beber 2 litros de água. Isso aí é você abandonar a sua vida, abandonar você para sair fazendo as coisas, e aí é o viver por demanda, né, que eu falo. E a proposta aqui é você parar de viver por demanda e passar a viver por escolha, e cuidar de você tem que ser a sua primeira escolha. Depois você cuida de tudo o resto, mas você tem que ser a primeira coisa. A primeira pessoa da sua lista tem que ser você. E eu me arriscaria a dizer que se eu falasse para você, qual que é a sua prioridade na vida? Quanto tempo você ia demorar para responder que é você? Para refletir. Não quero nem que responda, que nem precisa falar. Mas quanto tempo ia demorar para chegar você nessa listinha aí de prioridades? Provocações, tá? Respiração, olha só, se você perder ali a sua capacidade de respirar, ou se a sua respiração não estiver legal, vai impactar no seu resultado. Quantas vezes uma respiração descoordenada vai impactar no seu nível de energia e você não vai conseguir fazer as coisas bem feitas? A gente falou muito sobre a questão na aula de emoções, né, que a gente deu aqui sobre como lidar com as emoções para trazer leveza para as relações. E a respiração é algo que impacta muito em tudo que a gente faz. Então, tornar a respiração consciente, não precisa nem fazer a respiração que eu ensino nas aulas, que muitos de vocês que acompanham aqui já sabem. Nem isso, gente, é tornar consciente, não sair respirando de qualquer jeito o tempo todo, sabe? É de tempos em tempos começar a perceber ali que você está respirando, se você está respirando direito, e isso interfere demais no seu nível de energia. Olha só que louco, coisa boba, coisa simples, mas que precisa. E aí, por vezes, essa semana, acho que sexta-feira uma aluna me deu feedback, né? A gente tava batendo um papo, ela falou assim, cara, pior que a gente sabe, né? Só que a gente esquece. Várias vezes eu percebo que eu nem uso a respiração no meu dia a dia. Pois bem, o que eu quero fazer é mudar a sua relação com essas coisas. Não dá para deixar de lado, não dá para esquecer. Aconteceu qualquer coisa que interferiu na sua respiração e tá ofegante, diminui. Eu vou te contar um segredo. Você sabia que respirar lentamente impacta na quantidade de tempo que você tem de vida? Eu nem tinha programado para falar, então não vou ter os números exatos, mas depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Aquele livro, A Ciência da Meditação, ele explicou que assim,
conforme a gente acelera a respiração, a gente também acelera o metabolismo. E quando a gente acelera o metabolismo, a gente gasta mais o nosso corpo. Imagina que o nosso corpo é uma máquina em funcionamento. E quando você acelera o processo de funcionamento dessa máquina, além do que ele precisaria, você vai gastando mais o seu corpo. Então lá eles explicam que uma pessoa que respira mais devagar, ela tende a ter mais anos de vida, a ter mais longevidade. Olha só que louco. Percebe? Fora todas as outras coisas que a gente falou, que é a questão de gerir melhor as emoções, de se sentir mais presente naquilo que está fazendo. A respiração é uma ferramenta incrível para ter a mente mais presente. Se você está dispersa, está pensando no que vai acontecer amanhã, ou está lá atrás pensando em alguma coisa que já passou, respira consciente e vê se você não volta com a atenção para o momento presente. Não tem como, é a ferramenta certíssima ali. A respiração é o único sistema interno que a gente controla conscientemente o funcionamento, não tem outro. E aí, acho que foi o Rodrigo que falou que ele ouviu numa aula que a pessoa disse o seguinte, que a respiração é a conexão do consciente com o inconsciente. Olha só que profundo, achei incrível isso. E é bem isso, é assim que eu enxergo também. E o movimento, né? Também não é segredo para ninguém a importância de nós estarmos em movimento, fazendo alguma atividade que movimente o nosso corpo. E aí aqui, gente, eu poderia discorrer uma porção de coisas que interferem em a gente movimentar o corpo. A grande maioria delas vocês sabem. Mas o principal que eu acredito, que eu acho que é mais importante, é que movimento, ação, gera reação. Enquanto você está parada, não está fazendo as coisas tal, você começa a diminuir o seu nível de energia. Quanto mais você faz, pelo menos, vamos lá, né? Minha experiência de vida e o que eu acompanhei também com os meus alunos, com as minhas alunas ao longo do tempo. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, mais dá vontade de fazer. Sempre dentro de um ajuste do que cabe na sua realidade hoje. Só que se você fica com ociosidade, a tendência é que você tenha menos vontade ainda de fazer as coisas. E colocar o corpo em movimento, toda pessoa que faz uma atividade física, que se movimenta, pode ser as nossas aulas práticas que movimentam tudo, corpo, mente, emoção, trabalha tudo, você vai estar gerando mais energia interna e vai fazer com que você tenha mais energia para aplicar nas coisas que você faz. Então, por vezes, a gente se sabota assim, eu tô cansada, então eu tô cansada, não vou andar hoje. Só que se você andar, você não vai ficar cansada, você vai ficar com energia. Então, bora virar essa chave quando vier. Então, vamos falar lá da primeira aula, eu falei que elas eram complementares. Você precisa cuidar de você. Eu quero ver você vivendo 100 anos, 150 anos, com muita saúde, muita vitalidade, fazendo as nossas técnicas bonitas lá, né? E para você fazer isso, você precisa cuidar do seu corpo. E por vezes, na hora que vai fazer alguma coisa, ou que você vai ter que se alimentar bem, você fala assim, mas hoje eu mereço, hoje eu tô cansada. Isso não vai te ajudar a ter mais energia. Eu tô cansada, então eu vou comer qualquer coisa aqui, um chocolate, vou comer uma pizza. Isso não vai te ajudar. E a grande questão é, um dia ou outro, tudo bem, vai curtir e tal, mas o cuidado é que muitas vezes essa sabotagem, ela faz a exceção virar uma regra, e aí o seu nível de energia fica cada vez mais baixo. É muito louco isso. E eu vinha falando, eu sempre falo da minha experiência, né? Eu sempre fui, até hoje eu sou uma pessoa, falam que tem a ver com esse signo de Gêmeos, né? Que é muito fácil para eu começar alguma coisa, mas eu tenho dificuldade para persistir. E conectar esse processo de sabotagem, perceber que eu tô me sabotando, como eu falei lá na primeira aula, eu não tô falando aqui para vocês porque eu não me saboto, pelo contrário, praticamente todos os dias eu percebo que eu tô me sabotando, e aí o que eu faço? Só que eu torno aquilo consciente. Poxa, eu tô me sabotando, então peraí, deixa eu ajustar isso aqui. E aí eu trabalho para não entrar nessa sabotagem. E aí é onde eu consigo agir. Por exemplo, como eu comentei já para algumas pessoas, fazer esses cursos aqui não é coisa que está dentro da zona de conforto. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E por vezes ali você fala, vai ou não vai fazer esse curso aí? Vai ou não vai colocar a cara a tapa ali, se expor, passar o conhecimento, podendo ter várias pessoas na live e não ter ninguém, tudo isso passa pela cabeça de todas as pessoas. Só que a gente vai aprendendo com o tempo, quanto mais você faz, mais fácil fica. Então a primeira vez que eu fiz live lá, 1 ano e meio, 2 anos atrás, foi muito desafiador, entende? Só que o tempo foi passando e eu fui repetindo, fui fazendo e vi que tá tudo bem, que se eu ajudar, se eu transformar a vida de uma pessoa vai ser incrível, se eu transformar a vida de 10 pessoas vai ser maravilhoso, e que um dia eu quero poder transformar a vida de milhares de pessoas.
Porque eu acredito no que eu faço, eu vejo o impacto que tem na minha vida e vejo o impacto que tem na vida das pessoas que eu acompanho. Então, assim, a sabotagem, ela tenta tirar a gente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer. E tomar consciência desse processo da autossabotagem, né? Faz com que a gente passe a agir de forma consciente e interferir nesse processo. E como vocês aprenderam na primeira aula, é só quando a gente muda a atitude que a gente muda o condicionamento e cria ali, né, novos condicionamentos que sejam positivos, que sejam conectados com aquilo que a gente quer na nossa vida. Porque a grande questão aqui de todas essas aulas é: eu quero que você conquiste mais liberdade. Qual a liberdade? A liberdade de escolher aquilo que você quer e fazer aquilo se tornar realidade. Cá, mas isso é liberdade? Eu falei, pra mim é. Pra mim, a ausência de liberdade é você ser escrava de uma realidade que não é a que você quer, porque você não tem força para mudar isso. Isso pra mim é falta de liberdade. Liberdade é escolher e fazer aquilo acontecer, né? E aí você vai perceber, agindo, atuando, que quando você conquista essa liberdade, nada te segura. Pode ser a coisa mais desafiadora do mundo. Você pode até olhar e falar assim: será? Dá vontade, mas se você estiver conectada com essa liberdade que você quer conquistar, do que você quer conquistar, você faz e faz com leveza, faz com prazer, faz com alegria. A carga da vida, a carga que muitas vezes a gente carrega, ela vem porque você não está escolhendo e você está vivendo por demanda. Você está vivendo para agradar os grupos externos, a sociedade, as pessoas com as quais você convive, o seu trabalho, a sua família. E você não está escolhendo efetivamente aquele processo. Quando você passa a virar a chave e se colocar como líder do processo, escolhendo a vida que você quer e atua, isso vira uma chave que te dá a sensação de leveza e liberdade, que é o que eu venho falando ao longo de todas as aulas, né? E aí a gente vai falar para o próximo ponto aqui. Então, a questão do corpo, que é o alicerce, tem que cuidar disso. Por quê? Porque se você não cuidar disso, várias respostas que a sua mente não está dando, a resposta que a sua mente não está dando para o que você quer, não estou tendo criatividade, não estou tendo foco, não estou conseguindo focar no que eu quero, não estou tendo coragem. Isso pode estar conectado com as bases ali da sua pirâmide que não estão sendo bem atendidas, tá bem? Então a gente cuida bem da base para que possa também estar bem para cuidar do resto. Eu vou dar só um exemplo. Você dormiu mal à noite, não tomou café da manhã, saiu correndo atrasado e foi trabalhar. Uma pessoa te fala uma coisa um pouco torta, a chance de você responder mal a essa pessoa, de você não conseguir gerir aquele momento de emoção, ou de você entender mal até o que a pessoa queria falar, é enorme. Então até em um dia você pode sentir o impacto disso, né? Então se você acordou bem, não acordou, dormiu bem, acordou no horário, tomou um café, deu uma caminhada, já chega com energia, tomou aquele banho gostoso e foi. Nossa, a pessoa pode até falar alguma coisa, se você está tão bem que vai ser mais leve aquele processo, né? Só que a gente falou 2 aulas atrás sobre a questão das emoções. E quando a gente fala lá na pirâmide de Maslow sobre a questão da segurança e da sociabilidade, a emoção interfere muito, né? Porque imagina, nem sempre a gente vai sentir, vamos lá, falando da pirâmide de Maslow, ele fala de você ter a segurança de saúde, de ter essas coisas atendidas. Gente, eu estou reforçando muito bem, eu faço aqui uma analogia com a percepção que eu tenho de que isso se estende para a concretização daquilo que a gente quer, tá bem? Então, assim, se a gente não tem a segurança, a sensação de segurança atendida, dificilmente a gente fica tranquila de seguir adiante em direção àquilo que a gente quer, né? Muitas vezes isso impacta em travar, de não ter coragem de seguir adiante. Ou, por exemplo, medo, né? São várias as emoções que podem impactar no seu resultado. Autoestima, né? Se a gente está com a autoestima baixa, se o nosso emocional não está legal, tudo que o outro fala parece que é pra gente, que a gente está errando, que a gente está falhando, e a gente tende a deixar isso interferir muito nas coisas que a gente faz. Então, entender como lidar com as emoções, e a aula 3 foi sobre isso, a gente falou inteirinha sobre como lidar com as emoções, é algo extremamente importante. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me para aqui, coloca a mensagem aí. Eu não tô falando sobre detalhes de algumas coisas, porque eu já dei nas outras aulas, mas se surgir alguma dúvida aqui, eu vou ter o maior prazer de responder, tá bem?
Mas eu trouxe alguns pontos principais, um resumão do que a gente falou na aula, só pra gente passar, porque tem mais coisas pra gente falar hoje ainda, tá bem? Então vamos lá, vou até ler aqui para não perder nada, tá? Observe as emoções, identifique-as, você precisa se conhecer e saber como você lida com as coisas na sua vida, tá bem? Mas procure cultivar as emoções mais leves, prazerosas e construtivas. Ah, Karen, é claro que tem que fazer isso. Você acha que eu não faço isso todos os dias? Tá bem, só que lembra que muitas vezes a gente se deixa levar por coisas que não estão fazendo bem a gente. Então você fica ali remoendo e pensando em coisas que te fizeram sofrer e fica viajando e mergulhando naquilo. Quando lá na aula, o que eu expliquei? Você tem que derivar o foco. Você viu que você está sofrendo, que não está legal, que você está com um sentimento que não é bom por causa de alguma coisa que já aconteceu. Para de pensar naquilo, você comanda. Lembra da aula 2? Você é a pessoa que comanda todo esse processo aí. Você não é levada pela sua mente, você não é conduzida pelas suas emoções, você não é suas emoções, você não é sua mente. Então você tem que passar a conduzir esse processo. Viu que está indo, né, para esse lado que não está te fazendo bem? Deriva o foco. Pense em outra coisa. Pega essa emoção que é forte, porque a emoção é extremamente poderosa, e joga para outra coisa, vai fazer outra coisa. E aí, é onde é o segundo tópico que eu anotei aqui, que é assim, para um bom aproveitamento da sua energia emocional, o ideal é que você comece a reeducar a sua emoção, direcioná-la para aspectos positivos. Então, por exemplo, vou falar de uma emoção que não é legal e que muitas pessoas passam por isso. Inclusive eu já passei muito por isso, que é o ciúme, né? O ciúme é um bicho danado que corrói, que faz mal, que fica fazendo a gente pensar merda, que não leva a lugar nenhum. E eu não tô falando só de ciúme de relações afetivas, né? Eu tô falando de ciúme de um modo geral, de pai, de mãe, de filho e tudo mais. E olha só, como que a gente faz para mudar essa relação com o ciúme? Vou dar um exemplo prático aqui para ajudar a pensar sobre isso. O ciúme não vai prender ninguém perto de você, já parte desse princípio. Quando a gente prende muito a pessoa quer fugir. Pode ser seu filho que se sente sufocado porque você só quer que ele fique perto de você. Pode ser a pessoa com a qual você tem seu relacionamento amoroso, né? Então, a gente trocar o ciúme pelo zelo, tem uma tabelinha lá que o De Rose coloca da substituição das emoções. Eu gosto muito desse exemplo que ele dá, porque assim, se você tem, em vez de ter ciúme, você tiver o zelo, você cuidar muito bem daquela pessoa que você ama, você muito provavelmente não precisa se preocupar com essa história de ciúme, porque você está fazendo a sua parte. E mais do que isso, você não pode fazer. Você está entregando o que você pode para aquela pessoa, dando o seu melhor naquela relação. E mais uma vez, não importa qual é a relação que a gente está falando aqui. Agora, quando a gente sente ciúme, aquilo vai corroendo e a pessoa faz o quê? Ela briga, ela reclama, ela vê coisa onde não tem. O que ela faz? Ela acaba com a relação. E eu falo que não é só relação afetiva, tem relações familiares que gera distanciamento entre pai e filho, entre mãe e filha, porque sufoca a pessoa não aguenta mais aquilo. E não é só mãe com filha, mãe com filho, não, o inverso também. Então a gente precisa tomar consciência de que você ficar emocionalizada com esse processo, sentindo ciúme, não vai resolver. Então como a gente faz? A gente sublima essa emoção, a gente sublima esse sentimento. Então, em vez de ficar ali com ciúme, a gente procura trocar isso pelo zelo. Tá bom, eu tô sentindo, você não vai negar, porque o ciúme vai aparecer, tá? Não é milagre, eu não sinto mais ciúme. Não, mas você vai tornar esse ciúme consciente. Tá bom, eu tô com ciúme. Mas faz sentido isso? Se a pessoa tiver que fazer ou não fazer alguma coisa, se a pessoa... Eu ficar com ciúme vai resolver? Não vai resolver. Então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ser sincera na relação, talvez... Se alguma coisa gerar desconforto, falar de como você se sente, mas sem colocar a culpa, brigar ou reclamar com a pessoa, porque no final das contas é insegurança sua, não é da outra pessoa, né? Então não estou dizendo aqui que você tem que ceder a tudo, não, você tem que se posicionar, falar as coisas que são importantes para você, mas não deixar que o ciúme te segue, que ele te impacte no processo. Tem que haver clareza e que você possa, aos poucos, sublimar esse ciúme por um zelo e cuidar com carinho daquela pessoa que você ama. E aí, você vai perceber que quando você trabalha sublimando as emoções, isso cada vez mais vai impactando para que você tenha melhor relacionamento com as pessoas. Quando você troca ali um ódio, porque às vezes tem gente que agarra ódio, né? Assim, que fala, agarrei um ódio daquela pessoa.
E a pessoa para de sentir esse ódio, ela sublima isso, ela até sente uma raiva das ações, das atitudes daquela pessoa, mas ela não fica remoendo, sabe? Ela não leva para depois, ela pega aquela raiva e faz alguma coisa talvez para melhorar as coisas, age de alguma forma, mas ela não fica remoendo aquele ódio pela pessoa. Muito provavelmente, primeiro você cuida de você, porque uma coisa que eu não falei que eu quero falar aqui com vocês é que as emoções, elas intoxicam o nosso corpo energético e isso reflete o nosso corpo físico. Quem nunca sentiu a perna tremendo, o coração acelerado quando passa por um susto muito grande? Gente, isso nada mais é do que uma hiperdosagem de hormônios internos lá, uma hiperdosagem de uma porção de químicas internas que são para te defender. E isso, na verdade, em excesso faz mal. Só que quantas vezes você sente esse tremor, essa dor na barriga, aquela dor na boca do estômago, uma porção de coisas por um sentimento? E em excesso isso vira um veneno para o seu corpo físico e energético, né? Então, você primeiro está cuidando de você. Lembra que a primeira pessoinha da sua lista de prioridades, eu quero trabalhar muito isso com vocês. Você. Isso não é egoísmo. Isso é reaprender a forma como você cuida das pessoas, porque não tem como você cuidar bem dos outros se você não cuidar bem de você. Então, você tem que ser a prioridade, tá bem? E aí, olha só, cuidar das suas emoções é um ponto importantíssimo para que você consiga estar bem e cuidar primeiro de si para depois cuidar das outras pessoas. Vamos lá, gente, não é do dia para noite, não vai ser simples nem fácil, como eu já... Não, vamos lá, não vai ser fácil, mas até que é simples, né? A gente precisa só ter o hábito de levar a consciência para todos esses aspectos que a gente falou e treinar, repetir. Você vai perceber que você vai falhar e aí você vai lá e procura corrigir. Se você se emocionaliza e age de um jeito que não é legal com alguém, vai lá e fala: olha, não foi legal o que eu fiz, corrige o seu comportamento. Não é vergonhoso corrigir o que você fez de errado. Mais vergonhoso é você fingir que nada aconteceu só para você não poder se sentir ali com seu ego ferido, tá bem? Não vou aprofundar muito nessa questão das emoções, porque, como eu disse, a gente já falou 1 hora e pouquinho sobre emoções na aula número 3, tá bem? Mas agora a gente vai falar sobre um ponto importantíssimo. Fica ligada nesse assunto agora. Olha só, o último ponto eu deixei para falar sobre a mente efetivamente, tá bem? Agora a gente vai falar sobre uma coisa que impacta muito nos nossos resultados, que é o quê? O poder dos grupos. Os grupos vão interferir na forma como a gente lida com o nosso corpo, na forma como a gente lida com as nossas emoções, na forma como a gente lida com a nossa mente. Vão interferir na forma como nós lidamos com os desafios da vida, com a forma como a gente lida com tudo. Então, assim, a gente vai receber sempre a influência, a interferência dos grupos que nós fazemos parte. Quais grupos? Família, amigos, o relacionamento afetivo, a pessoa que tem as religiões, os times, tudo isso vai interferir no seu comportamento e no resultado que você tem nas coisas da vida. Não tem como, vai interferir. E se você não tiver consciência na escolha desses grupos, você vai, por vezes, vai estar se conectando com pessoas que vão puxar você para longe daquilo que você quer. Ai, Karen, mas é chato, né? Porque às vezes é um grupo que eu faço parte, eu nem gosto tanto, mas eu tô lá e tal. A vida é feita de escolha, sabe? E eu não tô falando, tipo, família, não tem como você deixar de ter contato com a família. Mas talvez se tem pessoas da sua família que puxam muito você para baixo, que faz sua autoestima ficar lá embaixo, que você se sente um lixo, depois você conversa com essa pessoa, amor, é hora de você pelo menos pegar uma distancinha, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes a pessoa nem percebe que ela faz isso. Dificilmente você falar para essa pessoa vai fazer com que ela entenda que ela está fazendo. Você pode até se comunicar, eu dei uma dica de como falar, né? Lá na aula de emoções também, como que você expressa para não gerar desconforto, como você se expressa para a pessoa. Mas tem um ponto ali que se você vê que não rola mesmo, você já se comunicou, você já falou, você já fez e aconteceu e não rola, o melhor é você ter um espaço maior de distanciamento. E quando você for escolher grupos dos quais você quer fazer parte, você perceber se aquele grupo está conectado com o que você quer, porque de duas uma, ou você vai se sentir fora do grupo, você não vai se sentir inserida, e lembra lá do social, pirâmide de Maslow, mais uma vez, hein? Você precisa, ou você vai se sentir fora, e quem se sente fora
não se sente, não se sente encaixado ali, ou você acaba saindo do grupo mesmo, naturalmente, porque não tá, ou você vai assumir aqueles comportamentos. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você é uma pessoa que você não fuma, não bebe, e você passa a frequentar um grupo que fuma e que bebe, a tendência de você sentir vontade para se encaixar naquele grupo é muito grande. Ah, Karen, mas não, isso é muito forte em mim e tal, e eu não vou fazer isso. Tudo bem, mas você pode ter a força interna para lidar com isso e não deixar isso te impactar. Mas é importante que você saiba que a influência do grupo vai ser muito grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre tive muito medo de droga, né? Vou contar aqui, eu e as histórias. Eu tive muito medo de droga. Eu tive uma história na família de uma pessoa que deu muito trabalho por causa de droga e tudo mais. E bom, várias coisas, e eu tinha na minha cabeça que usava droga porque acabava morrendo e eu não queria isso pra mim. Só que o grupo que eu estava inserido tinha uma galerinha ali, que era a galerinha top que fumava cigarro, que fumava maconha e tudo mais. E eu só não usei, eu nunca fumei maconha, eu sou caretaça, assim, eu bebi já, né, bebida alcoólica, que também é uma droga, mas assim, eu cheguei a beber. Mas cigarro, maconha, eu nunca nem experimentei. Só que eu sentia vontade, e a vontade, hoje eu consigo identificar, não era pela coisa em si, porque eu morria de medo daquilo, sabe? Eu ficava assim, mas poxa, era querendo fazer parte daquele grupo. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o medo foi o que me protegeu, porque eu fiquei com medo do mal que aquilo ia fazer. Eu sempre gostei muito de viver, sabe? Eu falo desde muito tempo atrás, que eu falo assim, eu sempre prezei muito pela minha saúde, assim, eu tinha muito medo de prejudicar a minha saúde física, então isso me protegeu de não fumar cigarro, porque era uma coisa que era normal, o pessoal fumava cigarro de cravo, era uma coisa assim, normal e legal, sabe? O pessoal achava legal. E também não usei nenhum outro tipo de droga, tudo por causa do meu medo, mas se fosse depender da minha vontade, por causa do grupo que eu estava inserida, eu teria feito. E aí eu mudei de escola, porque aí isso era até a 8ª série, né? Aí vai pro primeiro colegial. E no primeiro colegial, o grupo que eu me inseri lá não tinha. Eu não tinha vontade, sabe assim? Não tinha vontade de fazer aquilo. Aí depois teve lá algumas pessoas e tal, mas eu já tava diferente, eu já não tinha mais aquela vontade, porque já não era aquela, tipo, o grupinho, era aquele grupinho que fazia, que acontecia e tal, e só você se deslocava, entendeu? Então é isso, os grupos vão sempre interferir muito. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Em como a gente lida com as coisas da vida. E agora, finalmente, vamos chegar ali na questão da mente. Eu falei, leia lá, só quem ficar até o final vai saber qual que é o bônus especial que vai ter na mentoria que vai ser feita só para mulheres, hein? Só quem chegar até o final, que eu vou falar lá no finalzinho qual vai ser esse bônus. Muito bem, hábitos mentais. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Então, levar a atenção para quais são os nossos hábitos, observar como a gente alimenta a nossa mente com imagens, ideias e pensamentos. Como que você está alimentando a sua mente? Você tem lido bons livros, assistido bons filmes, tido conversas construtivas, pessoas que te inspiram, que te levam, que alimentam o seu psiquismo e fazem você ir mais longe? Ou você está se conectando com sempre mensagens que não são legais, que jogam a sua vontade de fazer as coisas lá para baixo? Eu lembro que teve uma época da quarentena, eu não ficava vendo mensagens, e aí chegou um dia lá que eu peguei e fui querer ficar vendo. Sério, aquilo baixou minha energia de um jeito, porque eu sempre entrava e lia um site que eu sentia confiança para saber os números, para saber como que estava. E naquele dia eu decidi ficar viajando nas mensagens, e aí é uma tristeza em cima da outra, né? Pelo que as pessoas estão passando e tudo. E não é você ficar alienada, é você pegar qual informação é importante para eu saber como eu ajo no meu negócio, na minha vida, nas coisas que eu quero fazer. Isso a gente precisa saber. Mas você ficar lendo histórias tristes que só vão alimentar ali. Lembra que eu falei que o emocional ele também fica intoxicado, que isso interfere muito na sua saúde? Então você ficar alimentando o que não te faz bem não vai levar você a lugar nenhum. E alimentar a sua mente com essas coisas vai tirar você dos seus objetivos, que isso vai te dar medo, isso vai te dar insegurança, vai te jogar lá para baixo, sabe?
vai parecer que o risco é sempre muito maior. Quando na verdade, gente, merda e coisas ruins acontecem o tempo todo com todo mundo. E vai acontecer com a gente, não tem como. Agora, a gente ficar criando isso mentalmente só potencializa e impede que a gente tenha força para seguir lá. Aí entra a questão da sabotagem. Então, se você já sabe, não se sabote alimentando a sua mente com coisas que não vão te conduzir àquilo que você quer. Não se sabote uma coisa que não é tão negativa, mas que por vezes sabota, sabe? Ficar olhando lá, assistindo, no caso de mulher, corpos perfeitos, sabe? Aquela sensação de que você não é ficar comparando, a questão da comparação. E aí esses dias eu tava vendo que uma pessoa famosa foi lá e fez as primeiras fotos sem Photoshop. E é uma realidade totalmente diferente daquilo que se vê nas imagens aí que são mostradas com frequência para nós. E aí você fica alimentando coisas que não são boas. Em vez de você gastar tempo, por exemplo, em cuidar dessa saúde, viver bem e tudo mais, ficar gastando tempo com essa comparação que nunca vai ser leal, porque tem ali um mecanismo todo que prepara aquelas imagens para que elas pareçam perfeitas, né? E será que aquilo é perfeição mesmo? Porque se a gente for viajar um pouquinho no tempo lá para trás, era mais legal você ter mais curvas, depois ficou a moda de ser magérrima e depois voltou a ter mais curvas, só que extremamente bastante musculosas e tudo mais. Então, isso vai sofrer a interferência do momento, do tempo, do espaço ali que está rolando. E aí, você vai o tempo todo ficar flutuando de acordo com o que os outros falam que é bom? Que tal virar para dentro a chave e ver como que você se sente bem? Entende? Essa é a ideia. Como que eu me sinto bem? O mundo pode estar falando que a moda é X e outra coisa. Não importa, você tá bem? Tá bem. Vocês vão ver, todas as aulas eu tô com alguma coisa preta. Meu guarda-roupa é tipo 80% preto e o resto tem algumas coisinhas coloridas. E eu fico super feliz. E teve uma época que eu quis brigar com isso, porque eu falava, nossa, eu só uso preto. Alguém me falou que eu só usava preto e aquilo me gerou um desconforto. Eu comecei a tentar variar e eu não me enxergava naquelas roupas. Eu me senti desconectada comigo. E depois eu fiz uma consultoria de imagem. E dentro da consultoria de imagem que eu fiz, olha só como que chegou o processo, né? Como a gente passa por uns perrengues ali, por coisa aqui. E a pessoa virou pra mim e falou assim, a gente vai fazer algumas coisas aqui, então processo de autoestudo com relação à imagem e tudo mais. E aí a gente vai ver o que rola pra você. No final das contas ela falou assim, preto é uma coisa que marca a sua personalidade, a forma como você é, tá tudo bem, você tem que usar o preto, ele tem que estar presente na sua roupa. Fique livre, sinta-se livre à vontade. Dentro das coisas que eu tava conversando, que eu não me sentia tão bem quando mudava, que o preto eu me sentia à vontade, que eu sentia que era a minha cara, eu falei, então tá tudo bem, segue nisso, seja feliz. Imagem é aquilo que você é, não é aquilo que os outros veem, não é aquilo que você quer mostrar para os outros, é o que você é, isso que é genuíno, né? Então a ideia é a gente parar de ficar olhando para fora, o que os outros estão falando que é o ideal, e olhar para dentro, para aquilo que realmente faz sentido para nós. E aí entra uma das coisas que treina a mente de forma muito afiada, que é a meditação, né? Todos os meus alunos eu falo para colocar a meditação todos os dias. Se você ainda não medita, comece a meditar. Porque você não precisa de muito tempo, você precisa de 1 a 5 minutos. Quem tá aqui comigo, manda aqui quem já medita todo dia. Eu quero ver se tem gente que tá já, ou pelo menos assim, medita toda semana, vai. Todo dia, às vezes, mas todo dia não medita. Toda semana você medita. E se medita todo dia, coloca aí, medita todo dia, medita toda semana, eu quero saber. O que a meditação tem a ver com isso? A meditação, ela vai primeiro deixar a sua mente mais focada e concentrada. Nossa mente, ela dispersa o tempo todo e a meditação faz a sua mente ficar mais focada no momento presente. Primeira coisa. Mas, depois disso e mais além, vem a questão de você, ó lá, medita na aula, Lu. Tá bom, já medita quase todo dia, que ela faz aula de segunda a sexta-feira, né, Lu? Só sábado e domingo que não. Então já são 5 dias na semana. Bom, mas além disso, você desenvolve o Olá, Sandrinha. Sandrocas, todo dia, há anos, né, Sam? A de todos os dias, é isso. Então, assim, a meditação, ela vai desenvolver ali um autoconhecimento.
Toda semana eu garanto, todo dia eu tô tentando. Mas é um processo, viu, Janes? Assim como o da Lu, assim, é um processo. Vai chegar um ponto que você vai adotar esse hábito, porque quem medita todos os dias, há anos, que nem a Dia, a Sandra, e mesmo vocês que meditam toda semana, ali a Lê falou assim, medito alguns minutos todos os dias. Você já começa a perceber o impacto que isso tem na sua vida naquele dia, o dia que você não medita, como que você se sente, como tá diferente. Mas mais do que isso, eu quero provocar quem medita todos os dias. A meditação não é só você focar a sua mente, tá? Então a provocação é, a meditação ela também serve para que você, ao estar mais focada, amplie o seu processo de autoconhecimento e a partir disso, dessa observação de si mesma, você pode fazer as transformações que precisam ser feitas. Então, o treino é aquele, o treino é aquilo, é para te manter mais focada, e atenta, alerta na sua vida. Só que você também precisa utilizar essa ferramenta como um processo de autoconhecimento e adotar, fazendo tudo aquilo que a gente já falou, de, através disso, compreender por que você está se sabotando, o que está te emperrando naquilo que você quer mudar, como que você pode melhorar a sua relação com as pessoas, como que você pode viver mais alinhada com os seus valores. A meditação, por treinar a sua mente, ela vai te permitir olhar tudo isso. Mas você tem que estar atenta, sabe? Por vezes a gente fica dispersa, a gente vai levando piloto automático ali. E a ideia é estar atenta, tá bem? Eu separei 3 coisas que eu acho que são super importantes na questão do treinamento mental. Então eu já falei que a primeira é a questão dos hábitos mentais, como que você alimenta a sua mente, né? A meditação, e a terceira para mim, eu acho que é chave. Sandroca tá ali, colocou aqui, ela é uma pessoa que também gosta bastante disso, que eu sei, que é organização e planejamento, sabe? Gente, não tem como você ter uma mente focada se ela estiver preocupada com tudo que você não sabe como você vai fazer, né? Se você sai fazendo, tipo, do jeito que dá, falta clareza, falta onde você quer chegar, como você quer chegar. Então, assim, a organização e o planejamento são ferramentas importantíssimas para que você consiga chegar em qualquer lugar. Aí você fala, ai, Karen, agora eu me desesperei. Calma, respira fundo, que é assim, tudo isso, independente de tudo que eu falei aqui, calma que tem o ponto final aqui, que já não é da questão da parte mental, mas que também é muito importante para fechar, tá bom? E aí eu vou contar do bônus lá, especial do curso também. Mas então, a organização, ela vai ser como se fosse o pilar, a base de sustentação para que a sua mente possa estar livre, para que a sua mente possa estar aberta a viver o momento, por exemplo. Porque se você não sabe, se você está o tempo todo preocupada com coisas que você não organizou e não planejou, está sempre atrasada, o que acaba acontecendo? Você acaba não conseguindo aproveitar tão bem aquilo que você tem à sua disposição naquele momento. Deixa eu ler aqui da Lê. Senti que mesmo com poucos minutos de meditação, ampliou muito minha intuição. Eu nem falei de intuição, né, Lê? Olha só. Mas assim, a intuição, a gente falou de corpo, mente, emoções, tudo isso, né? Como sendo coisas que a gente consegue gerir e comandar na nossa vida, né? Que a gente não é gerido por essas coisas, que a gente vai aprendendo a conduzir. E a intuição também é isso, né? Então, muito desse processo que eu falei assim de percepção, de autoconhecimento, ele já começa quando você começa a se conectar de forma tão profunda com a sua essência que você vai acessando ali, né, os vritis externos, essas dispersões externas, e começa a conseguir se conectar com esse interno, porque tem uma frase que eu falei lá no começo, nem todo mundo estava já aqui, que é, o que está aqui é uma afirmação oriental, é uma máxima oriental, o que está aqui está em toda parte, o que não está aqui não está em parte alguma, né? Então todo conhecimento sobre tudo que a gente precisa, de alguma forma já existe dentro de nós, ainda mais nós, mulheres, né, que temos aí naturalmente já uma conexão mais profunda com a natureza, com tudo que existe, isso já é da nossa natureza. E quando você começa a meditar e despertar o seu intuicional, a sua percepção de realidade, ela se amplia. Você para de... justamente todo o processo que a gente está falando aqui está conectado com a proposta de você ser mais intuitivo na vida. É você ser mais leve, permitir que a vida flua mais,
e ser menos racional para todo o processo, é conseguir impedir, não deixar que as emoções interfiram tanto na forma como você leva a sua vida, não deixar que a mente conturbada interfira tanto e que você possa sentir e fluir com a sua vida. Mas para que isso seja possível, é necessário que você tenha uma vida organizada, porque se a sua vida está uma bagunça, a sua mente vai estar bagunçada e isso vai interferir na forma como você se emocionaliza e aí você não consegue fluir. É como se fosse uma grande organização de todos os processos internos que não são complicados, são simples, mas que nem sempre é fácil. Por quê? Porque a gente tem os condicionamentos que nos puxam para fora disso. E todo o nosso trabalho é mudar esses condicionamentos para que a gente possa criar os condicionamentos que nos conectem com essa vida que a gente quer. No final das contas, tudo se resume a isso. Parece que, mas do jeito que você tá falando, no final das contas é isso. Só que para você fazer isso, você precisa cuidar de vários pontinhos ali. Você é uma pessoa só, mas que você se relaciona com várias coisas nessa existência. Com você, várias coisas consigo mesma e várias coisas com as pessoas à sua volta. Então, a gente passa a perceber melhor todo esse processo da questão de trabalhar o intuicional. É você conseguir perceber melhor aquela outra pessoa que está na sua frente, sem racionalizar, perceber a essência que está na sua frente. E aí você começa a respeitar mais as diferenças, ampliar mais a sua tolerância com relação às outras pessoas, compreender que a percepção do outro com relação à realidade vai ser diferente da sua, mas que a conexão que a gente tem com as outras pessoas, ela vai muito além do que só uma ação, uma atitude que aquela pessoa tem. Mas como eu disse, não é porque você sabe disso, só ver se vai fazer sentido isso aqui. Isso não é porque você sabe que você precisa acolher e abraçar coisas com as quais você não concorda e que você não acha nem um pouco ok para a sua vida. Mas isso também não interfere tanto em você. Você olha, você compreende, você fala, ok, eu não concordo, não é legal, mas eu também não vou deixar que isso interfira em mim, porque isso faz parte do processo. A vida, tudo acontece num grande quebra-cabeça e tudo vai se encaixando, né, nesse quebra-cabeça. Às vezes a gente acha que é só com a gente que as coisas acontecem, que dão errado, que a outra pessoa é totalmente errada e a gente é totalmente certo. Eu acho que é um plano tão maior nessa existência que a questão do intuicional faz a gente perceber que é tudo muito maior, que a nossa percepção com relação à realidade, quando se limita a essas mazelas diárias, as coisas muito pequenininhas do dia a dia, impede que a gente veja o que tem de maior no outro à nossa frente, na natureza, nas oportunidades e principalmente em nós mesmos. E o que a gente quer aqui é quebrar essas pequenas coisas que acabam ficando grandes no dia a dia, que impedem você de se enxergar melhor, de enxergar melhor quem você é, de enxergar melhor até as pessoas à sua volta. E através dessa observação mais profunda que você possa mudar a sua relação com isso tudo. E isso vai mudar a sua relação com a vida. Vai permitir que tudo flua melhor. Então, se tudo que a gente falou ao longo desses dias aqui, se você for parar e colocar efetivamente em prática, a tendência é que isso já interfira na sua relação com você mesma e na sua relação com o universo. É isso que vai acontecer, porque você vai estar cuidando, primeiro da pessoa que precisa ser cuidada em primeiro lugar, que é você, e ao mesmo tempo, quando você toma cuidado com essas coisas que eu passei aqui para vocês e nada foi feito solto, foi tudo muito pensado para trazer realmente resultado para a sua vida, você vai estar impactando o mundo à sua volta de forma diferente. Você pode ter certeza disso. E o que fica da vida se não for isso, né? A gente pode construir, eu quero construir muito e eu quero que você construa os objetivos mais grandiosos na sua vida, mas deixando uma marca muito positiva na sua história e na história das pessoas que passarem por você. Que para fazer isso não precisa atropelar ninguém, não precisa fazer nada demais, nada que gere ali algo de ruim para outra pessoa. Só que até nisso a gente às vezes se sabota, porque a sociedade, o mundo, por vezes coloca como qualquer ação que você vai ter vivendo a sua liberdade, se não for de acordo com o que o outro quer,
você pode ser julgado como que você está sendo errado, para viver a sua própria liberdade, para seguir o seu caminho. Mas para que você faça isso e tenha coragem de seguir em frente, você precisa estar fortalecido internamente. Porque é natural que as outras pessoas queiram que você se doe, queira que você faça por eles. Isso eu estou falando por um emprego, um trabalho, a família. É natural, se você faz esse papel, as pessoas vão querer, porque está confortável para o outro lado, é importante para o outro lado, só que isso não faz sentido se para fazer aquilo você está abrindo mão da sua liberdade, você está abrindo mão da sua vida e por vezes até do seu conforto, do seu direito de viver algo, entende? Então, é muito profundo, né, gente? Mas eu passei por isso em algumas vezes na minha vida, assim, de precisar mudar, precisar dar um passo diferente e ter ali processos desafiadores sabe, de falar assim, não, mas não pode, tipo, no primeiro processo que eu passei por isso foi, por exemplo, quando eu era adolescente ainda, na relação mesmo com minha mãe, por vezes eu tive ali processos importantes que era muito difícil, só que naquela época eu não tinha a confiança, a segurança interna para lidar com algumas coisas. E eu percebi que quando eu construí isso, a minha mãe confiou mais, ela teve mais segurança e eu abri as portas que eu não conseguia antes para que eu pudesse fazer certas coisas. Então o problema nunca está no outro, é sempre problemas que nós precisamos resolver. Eu tive outros pontos aí com relação a relações profissionais e tudo mais, que eu precisei entender que, tipo, se eu preciso fazer a mudança, se eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fortalecer a nós e que tá tudo bem, desde que a gente seja genuíno de fazer aquilo conectado com a nossa verdade, sabe? Com esse cuidado de não prejudicar ninguém, de só fazer aquilo que tá conectado com o que vai fazer bem para você e para as pessoas que estão à sua volta. Mas a vida é uma questão de escolhas e consequências. Enquanto você deixar de agir por medo do que os outros vão falar, você está abrindo mão da sua vida. E isso impacta muito na forma como a sua mente vai funcionar. Porque, mas se o outro pensar, mas se o outro falar, não tem problema o outro pensar e falar. Você deu o seu melhor, você fez tudo o que você podia em todos os pontos do processo. E esse foi o momento que você entendeu que precisa mudar a sua vida, em qualquer que seja a situação, viu, gente? Aqui eu tô falando relação afetiva, relação familiar, relação profissional. Você tem que realmente ver se você fez tudo o que você podia. E esse foi o processo que eu senti em algumas situações. Eu fiz tudo o que eu podia para fazer algumas coisas darem certo. Fiz, dei o meu melhor, nossa, dei o meu sangue. Foi, sabe, lágrimas de sangue. Tá bom. Dentro desse processo agora é preciso mudar, então você tem que ter coragem de mudar, porque senão você vai ficar chorando lágrimas de sangue a sua vida inteira só para agradar as outras pessoas, e isso não faz sentido, né? Se a pessoa gosta de verdade de você e tá vendo que você precisa fazer aquela mudança, ela vai te apoiar, essa é a grande questão. E se não te apoiar, é sinal que foi a melhor coisa que você podia ter feito, foi mudar aquela situação, porque é sinal de que não seria uma coisa que estaria também valorizando o seu processo, entende? Muito bem, dito isso, que foi conectado com essa questão de fortalecimento interno e tudo mais, eu vou chegar no tópico agora que eu falei que eu guardei pro final, porque eu acho, vamos ver se eu tô errada aqui, tá? Vocês vão me dizer aí se eu tô certo ou se eu tô errada, que é uma das maiores dificuldades das mulheres, né? Porque condicionamento social, tá bem? Reservar um tempo para você. A mulher, ela é ensinada a cuidar dos outros, a cuidar da casa, a cuidar do trabalho, mas ela não é ensinada culturalmente a cuidar dela. E isso faz com que você se deixe de lado com muita facilidade. Isso é muito natural. Ou que você faça só aquilo que é por obrigação. Então, se você se comprometeu lá, então você, sei lá, paga um personal e o personal tá lá na sua casa, aí você faz. Porque tem aquele compromisso com o personal, com a academia. Só que a proposta de reservar um tempo para você não é com compromissos ali, com coisas que você se sente em dívida, não. É reservar um tempo para você fazer X.
E aí eu vou contar uma experiência recente minha, né? A gente tá em pandemia, eu trabalho, gente, assim, se deixar eu trabalho o dia inteiro, porque eu gosto mesmo do que eu faço. Então, estudar, construir essas coisas, esses cursos, eu faço com paixão, não é uma coisa que eu sofro pra fazer, não, eu faço. Só que tudo que é em excesso, né, não é muito bom. E eu preciso me policiar para não exagerar nessas coisas. E bom, eu estou em casa com 2 crianças, eles estudam só na parte da manhã, mas julho, por exemplo, não teve férias, então eles ficaram em casa o mês inteiro. Trabalhei o mês inteiro, construí, fiz curso, eu estudando, eu construindo o curso e tudo mais, inclusive essa mentoria e tudo mais que a gente está falando aqui. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu estava meio chacoalhada, assim. Teve um dia que eu falei, nossa, não tá legal, não tô bem, que é o que eu falei pra vocês, que eu sinto que a minha mente, eu faço assim porque é a sensação que eu tenho, que a minha mente tá meio chacoalhada, eu não tô tão presente, eu tô um pouco agitada e tudo mais. E eu cheguei pro Ramiro e falei assim, eu preciso sair, eu preciso de um tempo pra mim, porque eu tenho feito essas coisas, então eu faço as minhas coisas assim, os meus momentos em casa. E como tá essa questão da pandemia, tudo tá em casa, o tempo todo, né? Então é trabalho em casa, crianças em casa, refeições em casa e tudo mais. E eu senti que eu tava com excesso desse negócio de ficar só. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso. E aí na hora de pensar o que eu ia fazer, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto muito, né? E eu fui pra uma livraria, eu gosto, né? Tem gente que... Cada pessoa gosta de uma coisa. Eu até pensei, vou pra natureza, será um parque? Cara, eu amo a natureza. Eu paro o carro na rua pra admirar o pôr do sol. Mas eu queria ir pra um ambiente, que é aquele ambiente que eu sinto, que eu viajo, sabe? Que eu saio da realidade e isso fazia tempo que eu não fazia. Então eu fui lá. E aí... eu falei pro não, eu vou, porque a gente não percebe que a pandemia ela prende muita gente em casa, né? E eu tenho tido muito cuidado com relação a essa exposição e tudo mais. E aí eu instituí assim, uma vez por semana eu reservo ali 1 hora que eu não vou fazer nada de obrigação, nada de nada. Eu vou fazer para curtir, para mim ir lá e ler e mexer em livros que não tem nada a ver com o que eu trabalho às vezes, ou até que tem, mas que não é para construir alguma coisa, não é para fazer alguma coisa. É uma coisa que me faz muito bem, que me alimenta, que me faz me sentir muito leve. E quando eu voltei aquele dia, eu já estava ok. Eu já estava com a mente no lugar, eu senti que estava tudo ok. E isso tudo é um processo de autoconhecimento. Porque até então, as coisas que eu vinha fazendo aqui, às vezes eu ia lá fora, ficava tomando um sol, era o meu momento, né, ao longo desses dias. Então eu tomava um sol, ficava lá, eu tomava um café da manhã tomando sol, porque pra mim essa energia do sol é uma coisa que gera muita conexão e tudo mais. Mas às vezes não vai ser o suficiente, você precisa se conhecer para saber o que eu preciso, o que pra mim é bom nesse momento. E você vê que tudo que eu falei não são coisas que você faz para alguma coisa. Tomar um sol, curtir o momento de um sol, não é para pegar vitamina D, não é para pegar um bronzeado, é só para sentir você naquele momento. Então, esse reserve um tempo para você, a proposta disso é parar de fazer só coisas que estão conectadas com algum resultado, com alguma outra coisa, sabe? Como se fosse uma dívida a ser paga. Não. É um momento para você fazer qualquer coisa. Deixar mesmo de se deixar em segundo lugar na sua lista, se colocar em primeiro lugar e ter esses momentos, tá? Na próxima aula que eu falei, eu vou falar bastante sobre processos de autocuidado, tá? Mas esse reserva um tempo para você que eu quis falar nessa aula, ele é efetivamente essa questão de não ter um compromisso específico, de fazer uma coisa que alimenta a sua alma, que alimenta a sua essência e que não necessariamente você precisa estar, sabe? Cara, mas em praticar, e se eu sinto isso praticando, pode ser, só que eu faço isso todos os dias. Naquele dia, por exemplo, eu precisava, naquele momento, fazer diferente. Ou o sol, às vezes aquele dia não foi o suficiente, eu precisava, então, ter um momento de uma conexão com você todos os dias. Cara, mas e se um dia não rolar, tá tudo bem também. Uma vez eu senti a mesma coisa, sabe o que eu fui fazer? Assistir comédia romântica não, série romântica. Eu gosto de vez em quando, então antes de dormir, eu peguei e coloquei lá uma série romântica, chorei um pouquinho, tava
eu fiquei felizinha com aquele momento, é porque pra mim, não é pra nada, sabe? A gente tem sempre muitas obrigações, sempre muitas coisas pra fazer, e esse tempo pra você fazer qualquer coisa que seja só por prazer mesmo, sabe? Você sentir o prazer daquele momento, por vezes isso não é colocado na agenda. E eu proponho que você coloque na sua agenda um momento pra você. Quanto tempo? O que couber na sua agenda, o que for bom para você, mas que você passe a observar isso como uma coisa imprescindível para que você possa viver bem e melhor, tá bem? Então chegamos aqui, ó, para quem tá aqui, então agora eu vou contar de qual que é o bônus que vai ter pro nosso curso. Então, acabando esse curso aqui, que ele é um curso pago que eu tô dando gratuito aqui, inclusive por isso que ele não tem replay, que ele não fica gravado, né? Cada aula você entra aqui, você assiste, depois já era, então muito legal que vocês estão acompanhando. Acabando esse curso, eu vou abrir lá a mentoria Potência Feminina. Por quê? Porque eu decidi fechar esse grupo só para mulheres. Eu sinto que a gente precisa conseguir conversar com mais liberdade. Aqui pode ser que tenham homens assistindo. O curso Autossabotagem, ele foi mesmo aberto para que todo mundo possa participar. Ajuda a vida de homens e mulheres, ajuda a transformar a vida de quem colocar essas coisas em prática. Já tem conhecimento suficiente para isso. Inclusive, eu estou colocando os resumos lá no grupo para que você, se não anotou tudo, você tenha algumas informações. Mas eu vou ali abrir a mentoria, né, que vai ser no final desse curso, que acaba dia 10, na terça-feira, hein? E para quem fechar no dia 10, o que eu vou dar de bônus? O curso Detox, Corpo, Mente e Emoção. E para quem já fez o curso Detox, o que vai ter de bônus? 30% de desconto no novo curso, que ainda não vou falar o valor, a gente vai falar lá na frente. Então, seguinte, se você vai fechar no dia 10 lá, você além do curso, você vai ganhar um segundo curso, que é o curso Detox, Corpo, Mente e Emoção, que uma galera fez. A Dia, acho que fez só presencial, né, Di? E a Ale, que comentou aqui, ela fez o online e no grupo. O online fica gravado lá para a pessoa acessar por um ano todos os conhecimentos. E para quem não fez o curso Detox, ou quem já fez o curso Detox, então não ganharia um bônus, porque já fez, eu tenho várias pessoas que já fizeram, aí ganha um descontão no curso, na mentoria nova e tudo mais, tá bem? Então é isso, só quem tá aqui que vai saber disso agora, né? Depois a gente vai falando mais. E assim, só para contar um pouquinho do processo, tudo isso que a gente falou aqui é o que eu vou acompanhar ao longo dessa mentoria com a galera ao longo de 3 meses, e todo o conteúdo vai ficar disponível por 1 ano. Então, a gente vai olhar para cada um desses aspectos, vai traçar objetivos, vai construir os planos, isso tudo com um grupo de apoio, porque, como eu falei, né, os grupos interferem muito no nosso resultado. E fazer isso em grupo impulsiona para que você chegue mais longe, e por isso também que eu quis fechar para mulheres, para que a gente possa trocar ali quais são as dificuldades, quais são os desafios, trabalhar esses desafios para que vocês possam chegar cada vez mais longe nos seus objetivos. Lembrando que o maior de todos os desafios é ganhar a consistência necessária para que você aprenda a fazer com um objetivo, mas que você reproduza isso com tudo na sua vida. Eu não quero ser uma pessoa necessária na sua vida sempre. Eu quero que você aprenda aquilo e consiga reproduzir. Como, por exemplo, isso aqui que eu estou dando no curso da autossabotagem. Se você pegar esse conhecimento e sozinho colocar em prática, efetivamente, você vai transformar a sua vida. E você vai conseguir construir o hábito, a forma de lidar com as coisas que vai te permitir chegar cada vez mais. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu usei isso na minha vida. E eu percebo que não é que eu não tenho desafio, não é que eu não tenho obstáculo. É que os desafios e obstáculos, eles são só isso. Mas eles não me seguram, sabe? Assim, eles não me impedem de seguir adiante. Porque a vida é um constante desafio. Se a gente para quando vem um novo, quando acontece alguma coisa, a gente desiste da nossa vida. O que não dá para desistir da nossa vida, né? Tem que viver bem, tem que se sentir realizado, feliz. E é isso que eu quero ajudar vocês a construir para a vida de vocês. E às vezes você já está feliz, está realizada com algumas coisas, mas tem coisa que está emperrada ali, que não está desenrolando. E o curso da autossabotagem foi montado para ajudar a desenterrar essas coisas que estão travadas. E a mentoria é, além de fazer todo esse processo de reconexão com você
E a construção dos seus objetivos, colocar os seus objetivos em prática, é também a de reconectar com o seu aspecto feminino, que é uma coisa que para mim eu venho estudando aí no último ano, estudando mesmo e me auto-estudando, o quanto a gente se desconectou para se encaixar no modelo de sociedade, a gente se desconectou do aspecto feminino e se identificou com as coisas do masculino, ou seja, abraçou coisas que a gente nem é e se desconectou da nossa conexão com a natureza, da nossa conexão com os nossos ciclos, da nossa intuição para se encaixar em um processo que não precisava. Então essa reconexão com a essência também está em entender melhor os aspectos femininos e permitir que essa força avassaladora do feminino que existe dentro de nós, que ele esteja cada vez mais presente na nossa vida e impulsionando a nossa vida. Porque não é que um é bom ou que é ruim, né? Feminino e masculino são coisas necessárias e ótimas para tudo. Só que a nossa maior força está no feminino. E a gente às vezes abriu mão disso para se encaixar em algo que foi dito para nós que era necessário. Talvez uma agressividade, uma forma de lidar com as coisas diferente daquilo que é a nossa essência, às vezes a forma de enxergar o mundo de forma natural do aspecto feminino é de forma mais afetuosa, de lidar com as coisas com mais carinho e ainda assim impor a liderança feminina. E tudo isso, por uma questão de coisas aí, foram sendo deixadas de lado. E a ideia é que a gente possa gerar uma reconexão com tudo isso. Tá bem, meus amores? Então é isso, contei um pouquinho para vocês aqui, eu tô muito feliz com esse projeto, então saio falando mesmo. Tô feliz também com o curso, eu espero que vocês estejam gostando, que esteja legal. Eu acho que tá bem dentro do que eu gostaria de passar, os feedbacks estão sendo muito legais. E é isso, amanhã temos a aula dos rituais de poder, então espero que vocês estejam presentes. Eu separei bastante coisa legal para a gente conversar. E claro que quem tem coisas que fazem, que funcionam na vida, traga amanhã para compartilhar, fale para as outras pessoas. Às vezes você tem coisas incríveis aí para compartilhar e que vai ajudar muito a vida das outras pessoas também. Então a gente está aqui para somar, tá bem? Beijo enorme para vocês, um abraço no coração e a gente se vê amanhã no mesmo horário, 8h40. Tchau!